salve! Estamos chegando aqui na sua Fonte TV para mais um programa Conteúdo para você. Eu, Clécio Ramos, ele, Thiagão. Tudo bem, Thiago? Graças a Deus, contigo. Bom demais, animado hoje aqui num local diferente para falar de um tema que todo mundo gosta. É verdade, a gente está aqui no Planetário da UFG, junto com o Mutirama, e hoje é dia de falar de astronomia para você que gosta de olhar para o céu. Tantas dúvidas, tantos assuntos importantes sobre astronomia para o nosso presente e para o nosso futuro, não é verdade? É verdade, a galera usa muito mais do que imagina no dia a dia, né? E trouxemos quem para falar sobre esse tema? Olha, nós trouxemos o Sandro e o Ari, que são dois especialistas na área, são aqui de Goiás, mas são destaque nacional e trouxeram várias respostas sobre astronomia e os assuntos correlatos para a gente assistir a partir de quando? Agora, para você. Por que existe um investimento tão bilionário, para não dizer trilionário, tão incansável e há tantos anos em busca de respostas quando a gente fala de astronomia? É para conhecer o nosso meio ou é para explorar o espaço? Por que a gente não para de cada vez estudar mais, investir mais e criar expectativa e tá sempre querendo mais? É só para conhecer nossa origem, nosso meio, ou porque de fato a gente tem uma vontade de explorar o espaço? Eu prefiro dizer que ela tem duas respostas e uma terceira que você nem citou. Como a gente está vendo todo dia, a gente tem dois países, por exemplo, a China, que é um país que tem em torno de 2,5 bilhões de habitantes. E só a Índia ela tem 1,5. O que a gente está acontecendo no nosso mundo? Uma explosão demográfica. Muitas pessoas, o nosso mundo vai chegar a um certo momento que ele não vai saber quantas pessoas vai caber. Então o que o ser humano tem que fazer? Ver para frente. Então aí vem a parte da astronomia, a exploração espacial, né? Para onde a gente vai? Então, eis aí, então, acho que é o princípio base que está fazendo o ser humano, ou então, vamos pegar, por exemplo, Elon Musk, né? E a NASA também, e outras agências, explorarem mais a exploração espacial. A gente tem que achar qual planeta que a gente vai poder citar e como fazer isso. O que é, então, a astronomia e qual é a importância dessa ciência para nós no dia a dia, na nossa vida? De forma antiga, a gente pode falar que a astronomia, nada mais nada menos, no começo do compêndio dela, era a observação das estrelas. As civilizações antigas sempre tinham aquela mania, assim, de olhar lá para cima e falar assim, gente, quantas estrelas, e aí, o que a gente pode ver mais? Tanto que antigamente tinha centros, né, especializados para pessoas ficarem com esse tipo de admiração, com esse tipo de contemplação. Entendeu? Só que com o tempo ela foi evoluindo. Hoje tem, por exemplo, eu, acho que o Ari também, cada um tem uma representação de um clube, de um instituto, virou até meio estilo de vida. Eu, por exemplo, nas minhas horas de folga, eu gosto de falar assim, vou lá, pego minha luneta e vou falar assim, hoje eu vou admirar a Lua, ver o que ela tem de bom. Opa, vou pegar um telescópio mais forte ainda para ver o que eu consigo enxergar, entendeu? A astronomia vem, então, com dois sentidos. Inicialmente, contemplação. Segundo, virou um estilo de vida. E terceiro, um estudo. Na prática, é um estudo dos astros, né? O que são astros, para o público entender? Fazer um mapa geral aí. Estrelas, planetas, luas que orbitam esses planetas, os asteroides, cometas, meteoroides, objetos mais exóticos, né? Como estrelas de nêutrons, pulsares, buracos negros, e a astronomia se ocupa disso. A gente pode também dizer que a astronomia, numa abordagem diferente, né, Sandro, se ocupa com tudo aquilo que está para além da atmosfera. Agora, nós vamos falar de duas questões de forma fatiada. A primeira questão que eu quero ver com vocês é a origem do universo. Podemos dizer que o Big Bang realmente é a explicação comprovada da origem do universo? Já peço até para vocês explicarem de forma didática o que significa Big Bang para quem não conhece ou para quem imagina que seja só um relógio. Se a gente for tentar analisar assim, a origem do universo, mediante a Bíblia, ela fala que Deus criou o universo em 7 dias, né? E cada dia ele descansava, mas descansava assim, num tempo de Deus que a gente não sabe medir, porque é um dia imensurável, entre aspas, certo? Se a gente for constratar com a nossa teoria de fato, que é a origem do Big Bang, ela trata que o universo tem em torno de 7 a 14 bilhões de anos. Entendeu? Aí a gente tem a mania de brincar. Será que cada bilhão de anos Deus fez um ato para criar o universo? Mas a teoria consagrada se fala inicialmente do Big Bang como sendo o ovo cósmico. O que é? Uma concentração de matéria abrupta, certo? Muito condensada, que chegou no momento que ela começou a agonizar. Nesse momento que ela agonizou, ela implodiu, então ela saiu expandindo matéria para todos
para todos os lados, entendeu? Uma matéria concentrada. E hoje essa está sendo a teoria mais exata. Quer dizer, essa matéria está pegando que distâncias, né? E que a gente pode até falar que o universo está, entre aspas, em constante mudança, né? Constante expansão, em verdade, né? Porque essa matéria quente, a partir do momento que ela foi colocada exposta ao espaço, ao vácuo em si, ela vai esfriando e vai formando sóis, as galáxias e assim sucessivamente. E o Big Bang, de todas as teorias cosmológicas, de fato é a que mais se assemelha à narrativa do próprio Gênesis, né? Do faça-se a luz, que toda a criação foi feita do nada, ex nihilo, né? Então o Big Bang é uma teoria que não é só tá de mãos dadas mesmo com a narrativa das Escrituras, mas é um modelo que mais explica a origem do nosso universo, né? Um bom modelo ele precisa ser capaz de fazer boas previsões. Todas as previsões que o Big Bang fez, todas deram certo. Os dinossauros foram realmente destruídos por um asteroide? Teve isso realmente no mundo? O que vocês falam sobre essa teoria? A teoria do asteroide surgiu inicialmente porque dentro do deserto de Yucatán foi encontrado realmente uma cratera, né? Que ela media mais ou menos entre 12 e 14 quilômetros, certo? E ela possuía em torno de mais ou menos 900 a 1,5 quilômetros de profundidade, certo? Então se deduziu que a partir de lá existia asteroides, que foi um asteroide, né? E quando teve um tempo, acho que foi uns arqueólogos, né? Que foram lá acho que foi de um grupo do Museu Britânico, foram fazer medidas de energia, aquela coisa toda, e realmente se notou que aquela área em questão existia um pouco mais de energia diferente do que as áreas na proximidade, entendeu? E no mundo inteiro é a maior cratera que tem de um tombo de um asteroide. Então a partir daí surgiu de que foi um asteroide que caiu na Terra e que fez todo o estrago em questão. Além disso também, além desse estrago em questão, vamos supor assim, o asteroide caiu, o que pode ter acontecido? Primeiro, as nuvens se levantam, certo? A partir do momento que você tem nuvens tampando a crosta terrestre, aquela coisa toda, o que você deixa? A vegetação começa também o quê? A falhar, não tem luz, ela não se renova, ela morre com o tempo. Consequentemente, os dinossauros que não morreram com choque, eles vão morrer por falta de quê? Fome, não tem alimento, entendeu? E outra também que, com certeza, a gente tem uma teoria que fala que a Terra ficou acho que parece que uns 50, 100 anos, tudo escuro, né? Deve ter sido por conta da poeira que se levantou com esse tombo. Mas resumindo, não tinha também calor. Então a gente teve uma mudança climática muito severa por conta desse fenômeno. Exatamente. Essa cratera, esse evento, ele coincide tão bem com o contexto com que os dinossauros se extinguiram. Na verdade, todos os animais acima, a partir de um certo peso, né, vamos colocar aí aproximadamente 25 quilos, se sucumbiram. Pouco oxigênio e etc, alguns fatores aí. Mas esse evento cósmico, né, o choque, o impacto desse asteroide, ele ocorreu basicamente na data exata, né, que se espera que um impacto desse tivesse que ocorrer, entre 65 e 66 milhões de anos, e ocorreu num dos melhores locais do mundo para provocar uma extinção em massa, porque se ele tivesse caído num local diferente, evidentemente que muita coisa se sucumbiria aí, mas aquele local, né, o Sandro já citou ali a península do Yucatán, possui no âmbito subterrâneo ali uma quantidade de petróleo muito grande que ajudou na evaporação e na elevação de uma quantidade muito mais forte de fuligem do que seria essa fuligem, né, que formou essa espécie de nuvem que impediu, que bloqueou a radiação solar e que impediu que seres que necessitam de fotossíntese crescessem, e esses seres servem de alimento para os herbívoros servem de alimento para boa parte dos dinossauros, que eram carnívoros, enfim, toda uma cadeia de animais, de seres vivos, sucumbe ali com essa situação. Agora, encerrando o raciocínio das origens, a gente começou falando sobre a origem do universo, e agora, para a gente encerrar essa questão, eu queria saber se a astronomia ela consegue explicar o todo ou parte da origem do ser humano. Não estamos falando mais de universo, estamos falando do ser humano. A astronomia consegue explicar alguma coisa ou toda a coisa dessa origem do ser humano? Eis a questão. Existe uma coisa interessante que ela pode explicar em parte. Se diz que as primeiras bactérias que formaram a Terra não nasceram do acaso, entendeu? Que elas podem ter vindo de algum lugar, entendeu?
Quem sabe a bactéria que formou o ser humano pode ter vindo do espaço. Existem teorias nesse sentido, né? Agora, a astronomia pode chegar perto, mas ela não pode explicar no seu todo. Prova robusta não temos, temos teorias. Temos teorias. É gasto anualmente bilhões na astronomia e nós conseguimos explorar somente Lua e Marte. Por que não conseguimos chegar a nenhum outro lugar? Inicialmente a gente pode falar em termos de tecnologia. O ser humano ainda está caminhando em passos lentos, né? Em termos do desenvolvimento da tecnologia espacial. Agora que a coisa está ganhando uma aceleração. Por exemplo, no nosso cenário brasileiro a gente tem aí a gente tem agora, finalmente, né, depois de muito tempo, alguém da área de ciência, né? O ministro da Ciência e Tecnologia, que é o Marcos Pontes, né? E isso favorece, então, para a gente um contato com outras agências, tipo a NASA, certo? Com esses recursos vindo para cá, ou então, no caso, como já estão sendo aplicados, eles vão ser orientados no desenvolvimento dessa tecnologia. Por exemplo, porque a gente ainda não foi para um outro sistema solar? O tipo de tecnologia adequada para ir para outro sistema solar teria que ser alguma coisa que trabalhasse num quantitativo de anos-luz. Existe muita teoria que fala que o ser humano pode viajar na velocidade da luz? Em tese, sim. Entendeu? Tanto que Einstein previu essa possibilidade. Existe também um projeto, acho que é o projeto da NASA, né, que está aquele famoso motor quântico, que é ainda um motor experimental, que trabalha justamente com a difração das partículas quarks e antiquarks, né, referente à explosão entre elas, né, que é um motor que em tese vai prometer, só que ainda não é tecnologia que está pronta, disponível, é um protótipo. E é interessante que uma coisa é você levar robôs, uma coisa é um foguetão, né, levar sondas e tudo mais. Outra coisa é você levar ser humano e, embora os Estados Unidos tenham feito 6 excursões para a Lua, né, tem gente que aí debate se o homem foi ou não na Lua em 69. Na verdade, não só foi em 69, como depois foram mais 5 vezes. Né, 12 homens, 12 seres humanos pisaram na Lua. Só que é um projeto arriscado. Você levar seres humanos para o espaço é um projeto absurdamente arriscado, contudo a gente está adentrando nessa era, né? E a colonização de Marte é uma coisa que se fala muito, porque embora a Lua seja geologicamente muito parecida com a Terra, inclusive a Lua surgiu, né, da própria Terra, né? A Lua foi parida ali, digamos assim, pela Terra. Mas assim, Marte você consegue terraformar, que é um termo que a gente utiliza, né, em termos de engenharia planetária. Marte é mais terraformável do que a Lua. E para você não só colonizar Marte, no sentido de você ir lá, construir redomas, seres em locais com roupas, o ser humano com roupas pressurizadas para, né, conseguir se habitar lá, mas para você de verdade fazer com que o ser humano consiga estar lá, da mesma forma que a gente está aqui na Terra, desprotegido de máscara, de alguma vestimenta especial, de alguma redoma que simule temperatura, pressão, essas coisas, para você realmente viver em Marte ou num outro corpo celeste qualquer, você precisa terraformar, ou seja, transformar esse corpo, deixar esse corpo em condições ideais para habitabilidade. E isso leva um tempo muito grande, porque não requer só tecnologia e conhecimento. O conhecimento de como a gente terraformar outros mundos a gente até tem, só que é uma tecnologia que é muito cara e demanda um tempo grande. Para você substituir algumas moléculas, por exemplo, na atmosfera, às vezes você tem que esperar um prazo de mais de 100 anos. Então é uma questão um pouco mais delicada. A gente sabe que, com o passar do tempo, o ser humano acabou que criou tantas armas que já são hoje capazes de destruir, se a gente quiser, o nosso planeta por completo. Mas se a gente considerar que nós vamos ter equilíbrio para não utilizar isso e seguir adiante, eu já ouvi falar de uma teoria que fala que, de forma natural, infelizmente, a Terra tem um prazo de validade, ou seja, naturalmente, ela vai acabar, ela vai morrer. Eu queria que você explicasse se isso de fato é uma verdade, isso é uma coisa exata e qual que é o contexto dessa afirmação. É uma coisa exata, sim. A gente pode notar o seguinte: do mesmo modo que o ser humano cresce, reproduz e morre, o sistema solar também ele passa por uma espécie de um crescimento estelar, certo? O nosso Sol hoje é jovem, mas vai chegando um tempo que, à medida que vai passar, ele vai se tornar uma anã vermelha, certo? Quando ele se tornar uma anã vermelha, o seu raio vai aumentar. E, consequentemente, todos os planetas que estão perto dele vão ser consumidos pela sua expansão, né? O que vai acontecer com a Terra? Ele é o terceiro planeta.
Então a gente tem 2 à frente que vão ser embora. E se acontecer esse fato, vai acontecer o que com a gente aqui? A temperatura vai ficar insuportável. Então eis aí da gente estar procurando outros mundos, entendeu? A necessidade vital da sobrevivência. Existe um tempo para que isso ocorra, esse sacrifício da Terra pelo Sol? As previsões aproximadas estão em torno de 1 trilhão a 2 trilhões de anos. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para você, Ari, que você está usando a camisa que está com a logomarca da NASA. O que significa essa marca, a NASA, a nível mundial para as pessoas nessa linha do pensamento que a gente está falando sobre astronomia? A NASA é simplesmente a agência espacial mais importante do mundo e, consequentemente, você tem ela como um protótipo de conquista espacial. Todo o nosso programa espacial ele foi dividido no início ali entre 2 grandes nações, né? Aquela coisa toda da Guerra Fria, Estados Unidos, o bloco da União Soviética. Mas a NASA, ela representa muito mais do que uma agência que coloca objetos em órbita ou até para outros mundos. A NASA, ela representa uma instituição que estuda astronomia a longo prazo. Essas agências espaciais governamentais, só elas conseguem demandar esforços de longo prazo para estudar, por exemplo, os planetas do sistema solar. Você colocar satélites, sondas que perambulam ali no sistema solar para avaliar a atmosfera, jogar robôs em alguns planetas, fazer todo um estudo, mas visitar asteroides e tudo mais. Isso uma empresa privada até pode fazer tecnologicamente falando, mas ela não tem digamos ali, o impulsionamento para fazer aquilo, porque uma empresa, querendo ou não, ela está muito imbricada ali, muito presa na questão do lucro e ela está sujeita a falir. A NASA não, uma agência espacial de esporte, ela recebe subsídios do governo e ela consegue se manter estável por tempo suficiente para fazer uma exploração mais aprofundada do espaço e um estudo mais, digamos assim, honesto mesmo assim. Turismo espacial. Isso é uma verdade? Isso é uma utopia? Isso realmente vai acontecer? Como que vai acontecer? Como são esses destinos? Como é que serão essas viagens? Transporte de passageiros? Serão sempre viagens milionárias? Já fiquei sabendo até que tem lista de pessoas que já estão pagando por essa experiência. Como é que vai funcionar isso? Explica pra gente. Isso daí, o que eu vou falar foi o que eu li. Eu não posso falar nem se é verdade ou mentira. Só que andei vendo que parece que tem um milionário, né, japonês, que ele vai ser o primeiro na qual ele pagou 6 milhões, né? 6 milhões pela primeira viagem que vai ser realizada justamente no ônibus espacial que a SpaceX está construindo para agora, né? Aí é somente ele? Em tese de experimento, sim. E como é que esse translado? É de onde até onde? Parece que vai ser uma viagem orbital, né, em volta da Terra. Ah, então não vai pousar em nenhum outro planeta, nem Lua, nem nada. Só um passeio estelar mesmo. Entendi. Qual que é a diferença de astrologia para astronomia? Existe alguma coisa, uma junção desses dois nomes? Não tem nada a ver? Fala um pouquinho. Boa pergunta, porque astronomia e astrologia eram um em carne no passado. Se você pega os primeiros astrônomos profissionais, porque antes da profissionalização, vou usar esse termo, o ser humano já observava o céu para finalidades práticas mesmo, né? Previsão de tempo, agricultura, cheia e seca dos rios, né? A própria orientação em terra e no mar, e para uma série de finalidades o ser humano olhava para o céu e deu origem com essa prática à primeira ciência mesmo, que é a astronomia, que começou já com essa atividade de observação, né? Que seria hoje a astronomia de posição. E aí a astrologia ela já nasce muito imbricada, não havia essa divisão. Hoje, né, muito pelo êxito até da modernidade, né, isso já depois da Idade Média, o ser humano começou através de pensar metodologia científica, de filosofar essa questão da metodologia, você já começou a separar de uma maneira muito, né, precisa ali, a astronomia como uma atividade científica que não tem mais nada a ver com aquilo que passou a ser, a partir de então, uma mera superstição, que é a crença de que os astros influenciam a personalidade humana, né? Porque por conta da quantidade de fatos que aconteceram de formas consecutivas, mas sem uma medição, mas sim por coincidência, se começou a dizer que ele prevê. Por exemplo, se Marte está com Vênus, parabéns, você vai encontrar um grande amor naquele dia.
Aí você tem muito esse casamento com signos, né? Quem é de Libra, em tal dia, Marte e Vênus vai estar o quê? Meus parabéns, você vai encontrar seu amor, você vai ganhar na lota, e assim sucessivamente, né? Então eles começaram a casar muito esses contrastes, e esse contraste gerou, nada assim, logicamente falando, mas muita coincidência que gerou um paralelo de dedução. Olha, vocês falaram aqui nas explicações sobre a questão da origem humana, relacionada com bactéria, que seria a primeira forma de vida. Então, surge a seguinte questão. De fato, já existe alguma prova que nós conseguimos encontrar qualquer tipo de vida no espaço? Porque sempre que se fala de vida no espaço, o pessoal sempre lembra do filme do ET, já até cria uma imagem do que seria essa vida no espaço. Mas a vida pode ser muito mais do que algo parecido com o ser humano. Então, nós já conseguimos conquistar no espaço essa explicação se existe ou não vida, e também quero saber por que o extraterrestre se tornou tão famoso, tão popular na sociedade. O ser humano sempre tem aquela vontade de conhecer o mundo infinito, aquela coisa toda, né? Parte muito mais pelo incentivo de Jornada às Estrelas e outros filmes de ficção, né? Mas o que a gente tem de fato documentado, que é trazido ao público, sim, são meteoros que carregam pequenas partículas, né, de vida bacteriana. E como é de fora, é extra. Então é extra. Então, dentro daquele conceito, temos vida no espaço. Sim, tem a vida no espaço. Porque, como a gente sabe, em outras análises de outros meteoritos que têm caído na Terra em questão, né, até mesmo de trazidos a partir da estação espacial, de meteoritos recolhidos, se detectou que neles tem bactérias. Entendeu? Como é fora do nosso planeta, então existe vida no espaço. E a gente não possui uma prova realmente importante ali para dizer, ó, somos ou já fomos visitados por civilizações alienígenas. Então é preciso manter esse cuidado de uma coisa é você começar a explorar possibilidades de vida microbiana em outros mundos. A gente acredita em extraterrestres inteligentes? Acredita, mas é um processo tão lento você formar um cérebro complexo como o nosso, que não é em todos os lugares que existem seres inteligentes assim, não. Bom, quero fazer uma pergunta, porque vocês falaram sobre esse tema agora há pouco, que foi a questão do buraco negro. Eu me lembrei na época que eu estudava sobre essa questão. O que é o buraco negro? O que isso pode trazer de ruim, de bom para a nossa sociedade em geral? Conta um pouquinho para a gente sobre esse tema. As teorias dizem, e também já tem comprovado também, que um buraco negro é a resultante de uma explosão de um Sol em falência, entendeu? Quando ele termina, quando ele morre, depois dos processos do anã vermelha, né? Toda a matéria se esgota. Então, a partir daí ele explode, ou se ele não explode, ele vira uma anã branca. Mas se ele explode, então, ele cria um buraco com uma matéria negra muito condensada, né? E, consequentemente, também com a gravidade muito estreita dentro dela, né? A gravidade é tão forte que todo tipo de matéria que vai para dentro dela, ela é absorvida, não tem como escapar, entendeu? Exatamente por isso tem esse nome. Nem a luz consegue escapar, portanto você não tem uma luz sendo refletida dele para poder dizer, olha ali o buraco negro, você não consegue ver. A gravidade ali é tão poderosa que ele literalmente, né, ele pega o espaço-tempo, curva de uma maneira tão forte, porque gravidade tem tudo a ver com esse processo de você entortar o espaço ao redor ali. E ele faz isso de uma maneira tão forte que a velocidade, a energia necessária para você criar uma velocidade para conseguir vencer essa aceleração gravitacional seria uma velocidade acima da velocidade da luz. A gente sabe que a luz tem uma velocidade limite no universo, segundo o paradigma atual de física, a gente não consegue avançar para além da velocidade da luz. Portanto, hoje em dia é meio que consenso para nós que nenhum objeto conseguiria escapar das garras da gravidade de um buraco negro. Vocês comentaram também sobre a questão dos dinossauros, que o que dizimou, acabou de vez com a espécie, foi um asteroide. Naquela época não tinha ser humano, não tinha tecnologia, não tinha nada. Hoje em dia, com esse tanto de estudo que a gente tem, de investimento, o ser humano consegue se precaver de asteroides, ele consegue estudar ao redor do planeta Terra e já pensar se existe a possibilidade de um novo choque, se a gente pode correr um risco e, caso isso ocorra, chegue na rota do ser humano um asteroide vindo para a Terra, existe alguma coisa que a gente possa fazer ou a gente não tem tecnologia para proteger o nosso planeta de um novo choque? Como é que funciona essa questão da proteção de asteroides? Muitos órgãos, incluindo segmentos privados, eles analisam e monitoram o espaço próximo, mas sempre você tem um limite de tamanho de objetos que você consegue observar. Eles conseguem observar, digamos assim, objetos
acima de um tamanho específico, né, de um tamanho X. Objetos menores que aquilo, e que às vezes são potencialmente perigosos, eles não conseguem. De vez em quando passa um próximo aí pegando a gente de surpresa. Isso aconteceu em 2013 na Rússia. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver um famoso incidente em que os carros, na Rússia os carros andam com câmeras, né, filmaram um bólido, que é uma categoria de meteoros mais brilhantes, né, no céu, de manhãzinha, assim. 5 minutos depois houve um estrondo, né, todo mundo assustou, o mundo está acabando. Todo mundo ali foi pego de surpresa. Talvez um objeto um pouquinho maior que aquilo já teria energia suficiente para, de repente, gerar um estrago um pouco maior, porque mais de 5.000 pessoas ficaram feridas. Não houve perda, né? Nenhuma vida foi ceifada, mas houve ali danos físicos, sim, né? De estruturas de vidro que quebraram, caíram sobre as pessoas e tudo mais. Bom, pouco tempo atrás nós tivemos algumas pessoas no mundo inteiro parando para ver o eclipse, aquele momento que acho que todo mundo gosta de ver, né? Existe algum cuidado para as pessoas irem até olhar para o céu, para acompanhar esse momento de observação? Inclusive eu trouxe aqui, que eu acho que é um legado que o programa pode deixar, um material barato e fácil de você encontrar, porque eu e o Sandro, nós que temos institutos assim, para nós é fácil saber de locais na internet que a gente compra óculos especiais para, né, para observação do sol. Mas não é todo mundo que tem esse acesso. Então você pode ir numa casa que vende material para soldador, né, de proteção ali, e esse vidro de máscara de soldagem aqui, gente, e ele permite que você seguramente observe o sol. Jamais faça observação solar com aqueles métodos antigos, né, de pegar radiografia, chapas lá e dobrar, ou pegar negativo de câmera fotográfica ali, né, nos anos 80 era muito comum o pessoal olhar, ou pegar 2 óculos escuros e pôr assim, ou mesmo pegar aqueles filtros solares que se põe na ocular dos telescópios. Não faça isso, dependendo do azar seu, você fica cego na hora. Agora uma outra curiosidade, eu já cansei de ver filmes com a narrativa no espaço, né? Cada um com o seu desdobramento. Eu queria que vocês trouxessem aqui para nós um exemplo de filme que de fato traz algo que realmente aconteceria ou acontece no espaço mesmo, ou seja, é uma verdade. E também um exemplo de filme ou de uma cena do filme em que aquilo que é trazido é uma verdadeira mentira, ou seja, jamais aconteceria no espaço da forma como tem no filme. Muitos filmes sobre quedas de asteroides, não vou citar um específico, são muitos, né? Eles trabalham com a tese de que para você solucionar aquilo e impedir um grande impacto, você vai jogar ogivas, criar explosões nucleares perto desse objeto. Alguns até colocam explosão realmente no próprio objeto ali, isso aí é mais ou menos loucura. Não vou delongar aqui os motivos da loucura disso, mas é um método que não é científico, então isso não é uma verdade que muitos filmes propalam, né? Outra questão é interessante ali no famoso Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, tem aquela parte que a nave voa na velocidade da luz e você vê aqueles riscos de estrelas passando para simbolizar que a nave agora ficou rápida de verdade. Alcançou a velocidade da luz. Só que aquilo para uma cena, para a estética da cena é bacana. Acho que até eu faria aquilo. Na prática você não veria as estrelas passando. A luz é rápida, mas dentro do contexto da imensidão do cosmos, ela é ainda muito lenta. Um filme que eu gosto é o Interestelar. Ele pode ter alguns pontos ali, alguns pecados, mas o buraco negro que eles desenharam no filme lá, que eles criaram, é um buraco negro muito realista. Dentro que nós estudamos, nós falamos sobre vários planetas aqui. Qual planeta que o ser humano não tem possibilidade nenhuma de chegar e pisar nesse planeta? Olha, os gigantes gasosos, pisar no sentido físico, né, é meio que proibitivo, porque eles não, ao contrário de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, que possuem um solo, olha nós aqui pisando, né, esses planetas, esses gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são predominantemente de atmosfera, depois essa atmosfera se densifica um pouco mais, até chegar num estado ali híbrido entre gás e líquido, depois você tem um manto mais de líquido e a parte que realmente você conseguiria tocar, pisar, que é o núcleo do núcleo, né, que ele realmente é sólido, mas ali você não precisa explicar por que a gente não vai chegar no núcleo de um planeta para pisar lá. Primeiro porque a pressão é absurda e muito antes de você chegar lá você já sucumbiu, ainda que você chegue num submarino totalmente pressurizado e tudo mais. A temperatura, mesmo nesses gigantes gasosos, que são planetas mais frios, no núcleo ele é muito alta. E tem outros fatores aí que não preciso dizer. Então você não pisa nesses planetas. Como a gente fala muito de tecnologia para tudo que é canto, parece que sempre o termo satélite
é a justificativa para fazer uma conexão. Uma TV a cabo via satélite, celular via satélite, internet via satélite, por aí vai. Aí surge aquela questão na minha cabeça. Dá para a gente saber mais ou menos quantos satélites já estão girando em torno da nossa Terra? Já existe, assim, o ser humano tem um controle de quantos satélites ele lança no espaço para nos ajudar com a tecnologia? E também queria saber o seguinte, se tem muito, eles se chocam, eles não se chocam, cada um tem o seu espaço certinho, ele tem uma vida útil, quando ele morre, o que acontece com ele? Para onde que vai isso? Então eu queria saber essas questões da vida do satélite, já que a gente usa em praticamente todo o nosso cotidiano, não é verdade? Existem comentários, não. Existe uma situação que a gente está falando. O ser humano gosta de explorar o espaço. Tanto que para isso, igual você falou, ele lança muito satélite. Aí o satélite tem duas funções. Ou para melhorar alguma coisa da tecnologia na vida da Terra, como uma estação que vai mandar uma internet via satélite, né? Ou mesmo que vai fazer a transmissão de televisão, aquela coisa toda, mas também que tem aqueles satélites que são temporários, que ficam lá soltos. Exerce a função e fica por lá perdido, entendeu? Existe agora uma missão da SpaceX, que está programada, acho que para ano que vem, né? Que ela vai tentar fazer o quê? Retirar um pouco desse lixo espacial que está lá solto, né? Para poder limpar o nosso espaço estelar, né? Porque chegou um momento que a gente deixou de fazer lixo aqui e a gente está fazendo lixo no espaço. Então está rolando poluição no espaço? Está rolando poluição no espaço. Isso já é um assunto que está sendo até discutido de como limpar ou então pelo menos diminuir. Ari, são mais ou menos quantos satélites que tem por aí? São mais de 2.000, né? Desde lá de 57 que a Rússia, que é a União Soviética, enviou o Sputnik 1 para o espaço, né? E aí você tem uma quantidade muito grande de satélites. A maioria já está em desuso e esses satélites que estão em desuso, por incrível que pareça, eles entram na categoria de lixo espacial que o Sandro falou. Como é que lá no espaço o cara sabe qual que está inútil e qual que ainda está usando? Quando acaba o combustível e esses sinais não deixam de ser recebidos, é um indício bem interessante. E até foi feita a pergunta de para onde esses satélites vão. Eles têm duas saídas. 3. Uma temporariamente orbitando o nosso planeta, com risco de choque com outros objetos, gerando mais detritos, né, e aumentando mais a poluição. Alguns reentram, existem entradas inclusive filmadas na internet de pessoas filmando meteoros, e aqueles meteoros a gente que é mais experiente, né, Sandra, a gente sabe que aquilo ali é a reentrada de um objeto, né, um objeto muito lento ali, muito luminoso, deixando a trilha de fumaça. Aquilo ali é uma reentrada de um satélite, de um objeto detrito desse lixo espacial. Outro destino, às vezes programado inclusive, é você acelerar um pouquinho, ligar as turbinas, digamos assim, acelerar um pouquinho para ele ganhar uma órbita mais elevada. Você aumentar, às vezes você faz com que ele se reposicione numa região que a gente chama de órbita cemitério. Essa órbita de cemitério ela é mais segura porque ela é meio que geoestacionária e os objetos ficam parados um em relação ao outro. Não corre o risco de um se chocar com o outro porque não existe uma diferenciação de velocidades ali e todos estão mais ou menos no mesmo sentido. Bom, muitas pessoas cresceram vendo e acompanhando os estudos que Plutão era um planeta e acabou deixando de ser. Por que Plutão deixou de ser um planeta? O Plutão é um planeta, pelo que se eu estou lembrado bem, é pelo menos 15 vezes menor que a Terra, certo? Então ela não possui um campo gravitacional para segurar, vamos dizer assim, o seu próprio satélite. Então aí se cria uma definição. Todos aqueles planetas que possuem um tamanho, que possuem um campo gravitacional menor, se entrou numa outra classificação planetária, entendeu? Então ele deixou de ser planeta para ser um subplaneta. Gente, a gente sabe que a Lua é o lugar que o ser humano mais foi, mais estudou, mais paquerou, né, na verdade. Se a gente fosse pegar de toda essa experiência que o ser humano já tem com a Lua, qual que vocês acham que é o maior aprendizado, a maior lição que essa relação com a Lua trouxe para a nossa sociedade, para a nossa raça humana, na opinião de vocês? Olha, primeiro que ela representa a nossa primeira colonização no espaço. Colonização não, na verdade, é a nossa primeira incursão no espaço, porque o ser humano, uma coisa é você ir e orbitar o espaço, outra coisa é você pousar em outro mundo, e aqui eu estou chamando tudo genericamente de mundo, né? E a Lua, por uma obviedade, né, ela está mais próxima de nós, ela é o primeiro destino do ser humano, e ela ensina a gente, ela é um trampolim para outros mundos, né? Depois você tem Marte, etc., mas ela deixa esse legado para nós de ser um objeto que vai nos impulsionar para outros cantos do universo aí. Bom, olhando para o céu na noite, eu consigo distinguir o que é estrela e o que é planeta? Sim.
Quando você tem uma estrela em si, um Sol, vamos dizer assim, mas o Sol do planeta, você vai ver que parece um ponto simples, certo? Agora, o que seria um planeta? Aquele planeta, ele pega o quê? A luz refletida dos objetos. Então, do mesmo modo que a gente pega uma lupa, ela faz o quê? Ela amplifica. Então, o planeta age com amplificação, entendeu? Aquele que mais brilha não é estrela, e sim o planeta. A gente chegou em Marte via robô, um novo planeta, uma nova realidade. Como que vai ser a tendência de exploração espacial daqui para frente? Já que a gente está conseguindo chegar em outros lugares através de robô, nós vamos priorizar essa aventura, essas descobertas via robô ou vamos continuar investindo em seres humanos? Como é que vai funcionar o futuro da exploração espacial? Eu acho que o futuro da exploração espacial vai passar dos dois caminhos. Primeiro, o robô reconhece e o ser humano acampa. Entendeu? Você sempre tem que ter, vamos pegar um termo genérico, aquele soldado que vai explorar para conseguir se adaptar. O cobaia ou o escudo. Exatamente. Se ambientalizar para poder mandar alguma coisa mais concreta. Um organismo em si para poder efetivar a ocupação. Entendeu? Tem que ter isso. Então vai ser um procedimento. Primeiro usa o robô, atestou que lá é possível de chegar ao ser humano, aí manda o ser humano. É basicamente isso. Como é que o ser humano foi no espaço? E primeira coisa, vocês vão lembrar bem da história, ele mandou uma cadela, né? Que é a cadela Laika? A Laika, justamente. Ela foi, sentiu, a partir daí o ser humano conseguiu medir as tensões da cadela, e a partir daí ele mesmo foi para o espaço. A gente tem preocupado em sempre filtrar a informação, então a gente assim, pelo menos no Instituto Mustang, a gente fez o que então? Sobre o evento, a gente resolveu criar a nossa página, né? Para poder trazer aquelas informações. E claro, a gente não está cobrindo todas, mas existem outras páginas de referência. Por exemplo, a página da NASA. Mesmo sendo em inglês, você vai lá pegar eventos em inglês, né? Eventos do ano, aí tem lá 2020, 2021. Você vai dar conta de mapear tudo aquilo que está lá dentro. E a NASA é a NASA. Exatamente. E tem também uma agência que pouca gente fala e pouca conhece também, seria a agência da Guiana Francesa, que lá representa a Agência Espacial da França. Vamos trazer um desafio com 7 questões de verdadeiro ou falso, focado na astronomia. Dessas 7 questões, se vocês errarem mais do que acertarem, vão ter que pagar uma prenda para nós. Se acertarem mais do que errarem, nós vamos pagar uma prenda para vocês. Se vocês errarem mais, vão ter que fazer uma visita conosco no planetário da UFG, com toda a explicação, com tudo que a gente precisa saber sobre astronomia aqui em Goiânia, por conta de vocês. E à noite também, telescópio para a gente assistir a Lua por conta de vocês. Agora, se vocês acertarem mais do que errarem, tem a nossa prenda, que é o seguinte: a gente vai fazer um post no nosso Instagram, admitindo que a gente perdeu o desafio para vocês e só. É bem proporcional, tá bom? A NASA já existe há mais de 80 anos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é falso, porque se eu não me engano ela surgiu por volta de 57, 58. 1-0 para vocês. Neil Armstrong pisou na Lua em 67. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Falso, né? É falso. É falso? Foi em 69. Marcos Pontes foi o primeiro latino a ir para o espaço. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos colocar como verdadeiro? O que você acha? Vamos botar como verdadeiro. 2-1, ela é falsa. Barreira do Inferno é o nome da primeira área de foguetes aqui do Brasil. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Que é falso, né, Sandro? Que Alcântara, evidentemente, é falso. Porque pra mim, até onde eu sei, Alcântara seria a primeira. Verdadeiro, 2-2, vocês erraram, viu? O filme do ET nunca ganhou o Oscar. Isso é verdadeiro ou isso é falso? É falso, ganhou. Falso. 3-2. A franquia Guerra nas Estrelas já rendeu mais de 10 filmes. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. Vai com ele? Claro. Verdadeiro. Os Guardiões das Galáxias. Esse filme é produzido pela DC Comics. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso, Marvel. É da Marvel?
Vai com ele? Vou com ele. Ganharam no último, viu? Que vontade de conhecer o espaço, conhecer outros planetas. Foi muito boa essa conversa. Vamos fazer gente. viagem de ônibus? Com Pessoal, vamos? certeza é bom demais falar do espaço, do nosso futuro. Tantas questões importantes para a gente pensar, refletir. Com certeza o nosso futuro tem muita coisa ainda para acontecer. Que pena que a gente não vai estar aqui para poder ver tudo isso, mas o que a gente pode deixar para você que está assistindo é o conhecimento para ter um futuro melhor que o nosso. Então, muita gratidão a quem trouxe conhecimento aqui hoje, que foi o Sandro e o Ari. Muito obrigado por participar do programa Conteúdo. A gratidão maior é para você que está assistindo aqui na TV, na internet. Muito obrigado por ficar aqui conosco no programa Conteúdo. Agora, Clécio Ramos vai passar para vocês todos os nossos contatos virtuais para que vocês possam nos acompanhar todos os dias, todos os horários. É verdade. Se você curtiu muito esse programa, imagina os outros que nós temos no nosso canal do YouTube. E eu quero convidar você a estar indo lá no nosso canal. Programa Conteúdo, tá aqui embaixo, né? O nosso canal no YouTube e também para a galera que tem Facebook, né? Tem a nossa fanpage, Programa Conteúdo GO. E o nosso Instagram, Programa Conteúdo, também tá aqui embaixo. Vai ser muito bacana estar pertinho de você todos os dias aí nas nossas redes sociais. E nós voltamos no próximo domingo com mais um programa Conteúdo para você.